dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, eu já falei no último devocional sobre os passos que nós temos que dar para alcançarmos a salvação eterna. O apóstolo Paulo respondeu para aquele carcereiro naquele dia que ele deveria dar o primeiro passo, que era crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele versículo tão conhecido de João 3,16 nos fala também isso, nos afirma isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro passo que nós temos que dar realmente é crermos no nosso Senhor Jesus. O segundo passo eu comentei, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que eu peco todos os dias e que os meus pecados me afastam da gloriosa presença de Deus. O terceiro passo que eu tenho que dar, também eu comentei no devocional anterior, se eu reconheço que eu sou pecador e que eu peco todos os dias, eu tenho que procurar me arrepender dos meus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Atos 4,17. E eu até falei que esse foi o foco principal das pregações de João Batista e de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. E o quarto passo que eu tenho que dar é procurar confessar os meus pecados. Mas a quem? Ao pastor Faria? Ao pastor Kerly? Ao pastor da sua igreja? Ao seu padre? Ao papa? Não. Eu tenho que procurar confessar os meus pecados única e exclusivamente a Deus. 1 João 1, versículo 9 nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados com sinceridade, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Glória a Deus, aleluia. E o último passo, eu tenho que dar é obedecer uma ordem do nosso Senhor Jesus. Ele disse lá no último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ele deu também uma ordem. Idem, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, olha, está no verbo imperativo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, lá em Marcos 16 também nos diz: todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo, e aqueles que não crer e não for batizado será condenado. Então, esse passo, o quinto passo de ser batizado, ele é importante, ele é fundamental. E no devocional posterior aí eu vou comentar só exclusivamente sobre o batismo, ok? Então está esclarecido aí, quais os passos que nós temos que dar para alcançarmos a salvação eterna, ok? No próximo devocional eu vou comentar também o que acontece depois que nós damos esses passos tão importantes e fundamentais. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, você e os seus familiares abundantemente. Amém.